Saudações Dux e duqueses tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Polêmicas no Flow. O caso Davi Terãs. Eu tô fazendo isso aqui muito por conta de ser comentário, né? Está sendo comentado no Netflow, mas também em outras redes sociais, sobre a questão do Davi Terãs. Mas antes disso, entenda uma coisa que YouTube Live é todos os dias, sexta-feira às 7 horas, quando der, tá? Eu já avisei sobre o porquê isso daí não está acontecendo e também sobre vários problemas aqui que eu tô tendo. Então, fique atento sobre isso tudo. Vamos lá, vamos falar sobre esse cara. Bom, eu não vou colocar aqui a matéria porque eu quero comentar com vocês aqui, mas eu vou estar lendo a matéria com vocês sobre Davi Terãs, né? Bom, só para quem não sabe, né, Davi Terãs foi contratado, sendo até mesmo um dos maiores investimentos do Fluminense, né? Foi pensado justamente em ser um grande jogador para o Fluminense. Em diversos momentos era um grande personagem nesse jogo. E de fato chama atenção algumas coisas que estão acontecendo com ele. Bom, eu vou até colocar aqui, pegar a matéria do Netflix, que é: confira os números de Terãs pelo Fluminense, atacante está em via de completar um ano sem jogar. O jogador uruguaio foi contratado sob forte expectativa no início da temporada. Segundo a contratação mais cara da temporada e da gestão Mário Bittencourt, Davi Terãs está em via de completar um turno inteiro sem ser aproveitado no Fluminense. Até aqui, o atacante uruguaio, que chegou sob forte expectativa no início do ano, só foi campo 17 vezes com a camisa tricolor. Terãs marcou apenas um gol pelo Fluminense. Nesses 17 jogos foi titular em apenas 6 e entrou no decorrer dos outros 11. O time com ele em campo venceu 5 vezes, empatou 4 e perdeu 8. Terãs tem um gol na vitória de 2-0 sobre o Sampaio Correia e uma assistência para Lelê, marcada de 4-2 para o Botafogo pelo Campeonato Carioca. Eles perderam o Botafogo de 4-2. Até aqui, Davi Terãs levou ainda 2 cartões amarelos com a camisa do Fluminense. Sofreu uma lesão na panturrilha esquerda que afastou do dia 3 de julho a 11 de agosto, segundo a Flusão Info. E o atacante ainda não recebeu nenhuma oportunidade do técnico Mano Menezes. E aí, só para continuar aqui, né, a confirmação, ele também tem outra matéria aqui, que é: Terãs, segundo a contratação mais cara do ano, está em vez de completar um ano sem jogar. A última partida do atacante uruguaio foi justamente diante do Grêmio, próximo adversário. Davi Terãs, atrás de Facundo Bernal, foi a segunda contratação mais cara do Fluminense na temporada. E mostra a reportagem do ATGE que o atacante uruguaio está em vez de completar um turno inteiro. Então o que eu estou te falando é: a gente contrata um jogador. Esse jogador, ele é um dos mais caros, não somente dessa situação toda, mas também um dos mais caros da história do Fluminense. Só para quem não sabe, a gente só teve acho que mais 2 ou 3 contratações mais caras do que o Davi Terãs. Davi Terãs, que de fato a gente contratou ele muito pelo que a gente se lembra pouco dele do Atlético Paranaense. E o que a gente sabe principalmente do Atlético Paranaense é que eu vou falar daqui a pouco. Mas antes disso, se inscreva no canal. Faça o trilho para você que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais, inscrição de vídeo, YouTube é 10, 12, 20 horas. Pix na tela e vamos continuar a falar mais sobre. Se você não viu o meu primeiro vídeo, que eu falei sobre a questão do Mário Bittencourt, tem lá a justificativa do porquê eu tô com esse óculos, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar sobre esse assunto. O que está acontecendo? O Fluminense, ele contratou o Davi Terãs, foi lá no Pachuca e contratou ele. Foi justamente a proposta inicial do Mário Bittencourt de contratar novos personagens, né, novos jogadores que realmente estão badalados justamente. E um atacante em questão chamou a atenção de todos os times, mas que poucos eles queriam, que foi justamente o Davi Terãs.
Davi Terence, que em diversos momentos, até mesmo jogos do Flu, foi sempre bem ali. Até hoje eu me lembro do gol que o Davi Terence fez no Fluminense, lá no Caldeirão, lá na Liga Arena, em que ele realmente foi muito bem. Foi até um dos melhores, foi até o melhor jogador da equipe, né? Quando entrou, fez um gol e deu uma assistência e fez o jogo justamente ser do Atlético Paranaense. Dito isso, a gente tem que pensar sobre o que foi dito pelos torcedores do Atlético Paranaense. Os torcedores do Atlético Paranaense que eu escutei são torcedores que até gostavam do Davi Terence, mas entendia que ele não era mais servido, ele não era realmente aquele jogador que todo mundo pretendia ter. É um jogador tecnicamente caro, justamente, né? Ele se coloca como caro, e muito mais caro somente quando ele estava lá no Pachuca, do México. E bom, a situação que eles falam é que ele é um jogador legal, mas que é um jogador que faz um jogo bom para 10 ruins. Ou seja, não é um jogador satisfatório. Pode ser um jogador que pode virar um jogo completo. E ele sim já fez até uma participação que acabou sendo um impedimento, né? Tendo ter algum problema ali, algum impedimento, para um gol ali contra o Atlético Mineiro. Dito isso, a gente tem claro e convicto certeza de que do porquê o Davi Terence não está entrando é porque o Mano já só joga com 16 jogadores no máximo, 17 estourando, e o resto para ele é todo peça de posição somente se acontecer alguma coisa com essas 17 passes. Ou seja, o Davi Terence não está inserido nessa situação toda. Se eu acho que ele merecia ganhar alguma chance, eu acho que ele deveria ganhar alguma chance sim. Ele é um jogador de ponta. Em diversos momentos a gente ficou sem aquele ponta. A gente já tinha um ponta que era o João Ares, e a gente pode utilizar dessa maneira. Eu sei que muitas das vezes você vai ver até mesmo ali que ele joga como meia, mas ele serve muito mais como ponta. Ele pode fazer até mesmo a função que o próprio John Arias faz justamente nessa situação toda, que ele joga mais também no meio, mas joga na ponta. E eu queria que tivesse mais testes sobre ele, ainda mais por conta de entender se ele merece ou não uma renovação, se ele merece justamente uma continuação de contrato, se ele merece a situação toda, porque a gente precisa ter jogadores suficientes para jogar Sul-Americana, que é a proposta inicial, e Mundial de Clubes do ano que vem. Então é isso que eu estou te falando sobre isso. Sim, merece mais chance e, claro, um pouquinho mais de tempo. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o trilho para você que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais de Cristiano TV, Vitor G 10, 12, 20 horas. Pix na tela, e olha que a gente nem falou do Gabriel Pires. Saudações tricolores. Até a próxima, valeu tricolor!